Alunos, nesse vídeo aqui continuarei na teoria ácido-base de Bronsted e Lowry para falar sobre a força dos ácidos e das bases. A força dos ácidos, elas podem ser comparadas avaliando os valores das constantes de ionização do ácido, que é chamada de Ka, ou pelo menos logaritmo desta constante, que é chamado de pKa. Então aqui nós temos uma equação ácido-base de Bronsted-Lowry normal, onde esse H aqui vai desempenhar um papel de ácido, vai doar o seu hidrogênio ionizado para a água. Então o HA vai atuar como um ácido e a água vai atuar como base. A água se transforma em H3O+, e o ácido se transforma na sua base conjugada A-. No sentido de volta, o A- pega o hidrogênio de volta do íon H3O+, então ele é classificado como uma base, e o H3O+, por ceder de volta o hidrogênio, é classificado como um ácido. Como esta reação aqui está ocorrendo nos dois sentidos, nós estamos trabalhando com um equilíbrio químico, e todo equilíbrio químico apresenta uma constante de equilíbrio, que ela é calculada pegando a concentração dos produtos, que são as espécies químicas que estão aqui após a seta, e dividindo pela concentração dos reagentes, que são as substâncias que estão antes da seta. Então, toda constante de equilíbrio é montada desta maneira. Nós pegamos a concentração dos produtos e dividimos pela concentração dos reagentes. Nós temos uma informação muito importante aqui, em soluções diluídas, a concentração da água é praticamente constante. Então, eu posso pegar esta equação e escrevê-la da seguinte maneira: constante de equilíbrio vezes a concentração da água é igual a concentração de H3O+, vezes a concentração do ânion A-. Essas concentrações seriam as concentrações dos produtos, e dividido pela concentração do AH, que seria o ácido desse sistema. Como em soluções diluídas nós consideramos a concentração da água praticamente constante, então uma concentração praticamente constante vezes uma constante de equilíbrio continua sendo o valor constante, que nós na química chamamos de constante de ionização do ácido, representada por Ka. A força de um ácido está relacionada com a quantidade de íons H3 formado. Se o ácido, quando adicionado em água, produz uma quantidade muito grande de H3O+, ele é considerado um ácido forte, e quando a concentração de H3O+ formada for muito pequena, o ácido é considerado um ácido fraco. Como o H3O+ é um produto desta equação, ele fica no numerador desta fração, então quanto maior a concentração de H3O+, maior será o valor de Ka. Então nós podemos falar que um ácido forte, aquele que produz uma grande quantidade de H3O+, quando adicionado em água, vai apresentar um valor de Ka elevado. E podemos falar ao contrário em ácidos fracos. Ácidos fracos, eles produzem uma quantidade de H3O+ pequena, consequentemente seus valores de Ka também serão menores. Então nós podemos resumir aqui que um ácido forte, ele produz uma grande quantidade de H3O+, ou seja, a concentração de H3O+ será alta e, consequentemente, o valor do seu Ka também será alto. Já para um ácido fraco, que são ácidos que produzem uma pequena quantidade de H3O+, ou seja, a concentração de H3O+ será pequena, e, consequentemente, o valor da constante de ionização do ácido também será pequeno.
Então, se eu tenho aqui dois ácidos, ó, o ácido que eu chamei de 1 e um outro ácido que eu chamei de ácido 2. Se o Ka do ácido 1 for 1,0 vezes 10 a menos 8 e a constante de ionização do ácido 2 for 1,0 vezes 10 a menos 5, como a constante de ionização do ácido 2 é maior do que a constante de ionização do ácido 1, podemos falar que o ácido 2 é um ácido mais forte do que o ácido 1. Podemos fazer esta comparação também utilizando o valor de pKa. pKa é calculado pelo menos logaritmo da constante de ionização do ácido. Então, aqui no caso do ácido 1, o pKa dele seria menos log de 1,0, tá? Vezes 10 a menos 8. Este pKa seria igual a 8. Já no caso do ácido 2, o pKa deste ácido vai ser calculado menos logaritmo de 1,0 vezes 10 a menos 5. Então, o pKa do ácido 2 seria 5. Quando utilizarmos o pKa para fazer a comparação entre forças de ácidos, o ácido mais forte será aquele do menor pKa, porque é o ácido da maior constante de ionização. Então, para fechar, ó, quanto maior o Ka, menor será o pKa, consequentemente, mais forte será o ácido. E para o ácido fraco é o contrário, o Ka será pequeno, então o pKa será alto. Então, isso aqui é a relação para o ácido fraco. Tranquilo? Vamos para a base agora. Aqui nós temos uma base qualquer, tá? Representada por B, reagindo com uma molécula de água. A água está fornecendo hidrogênio para a base, então ela está atuando como um ácido, a espécie química B como base, porque recebeu hidrogênio da água. No sentido inverso, a hidroxila vai pegar o hidrogênio de volta, então ela será a base, e a espécie Hb+, será o ácido, a doadora de hidrogênio. Como aqui também nós temos um equilíbrio químico, vamos ter a constante de dissociação da base, chamada de Kb, que nós calculamos da mesma forma, pegando a concentração dos produtos, tá? Dividido pela concentração dos reagentes, sem a concentração da água, porque em soluções diluídas a concentração da água é praticamente constante, então ela está embutida aqui no valor de Kb, igual eu mostrei quando estávamos falando de Ka. A força das bases é medida pela concentração da hidroxila produzida no meio. Quanto maior a concentração da hidroxila, mais forte será a base. Como a hidroxila é um produto e está no numerador desta expressão, quanto maior a concentração de hidroxila, maior será o valor de Kb. Então também podemos falar, para uma base forte, que produz uma grande quantidade de hidroxila, ou seja, temos uma concentração de hidroxila alta, o Kb também será um valor alto. Já para uma base fraca, que é aquela que produz uma pequena quantidade de hidroxila, ou seja, a concentração de hidroxila produzida é pequena, o Kb, a constante de dissociação dessa base, também será pequena. E a base 2, um Kb de 1,0 vezes 10 a menos 3, como o maior Kb é o Kb da base 2, tá? Isso aqui é maior Kb, nós podemos falar que a base 2 será mais forte, beleza? Então, comparando bases, a base mais forte será aquela que apresenta maior constante de dissociação, Kb.
Podemos expressar também pelo pKb, que é calculado pelo menos logaritmo da constante de dissociação da base. Então, aqui na base 1, que tem um Kb de 1,0 vezes 10 a menos 7, o seu pKb será menos log deste valor, 1,0 vezes 10 a menos 7, que vai dar um pKb de 7. Já a base 2, que apresenta um Kb de 1,0 vezes 10 a menos 3, vai ter um pKb que é menos logaritmo desse valor, 1,0 vezes 10 a menos 3, que vai dar um pKb de 3. Quando estivermos utilizando o pKb para comparar as forças das bases, a base mais forte vai ser aquela do menor pKb, porque é a relacionada ao maior Kb. Então, resumindo aqui para finalizar a parte das bases, uma base forte, ela terá uma grande concentração de hidroxila, fazendo com que o valor de Kb também seja grande e, consequentemente, o pKb seja pequeno. E o contrário nós podemos afirmar para uma base fraca, que é aquela que produz uma pequena quantidade de hidroxila, ou seja, a concentração de hidroxila é pequena, consequentemente o Kb também será pequeno e o pKb será um valor mais alto. Tranquilo? Então o objetivo deste vídeo foi este, né? Relacionar a força de ácidos e de bases utilizando as constantes de ionização do ácido e de dissociação da base, como também o pKa e o pKb. Beleza, galera? Valeu aí, um abraço.